Olá pessoal, eu sou Miguel do Rosário, editor do Cafezinho. Eu queria hoje comentar a entrevista do Felipe Neto, o maior youtuber do Brasil, para o programa Roda Viva, da TV Cultura. A entrevista foi realizada ontem à noite, eu assisti, causou uma grande repercussão e é muito o debate provocado, ele acaba repercutindo em várias esferas, né? Eu queria comentar alguns pontos. A entrevista do Felipe Neto, primeiramente, ela reflete a mudança na atmosfera política. Eu acho que isso está bem claro, né? O Felipe Neto é um comunicador, ele é um cara muito sensível a essa atmosfera política, e eu acho que essa radicalização dele, né, do bem, contra o Bolsonaro, contra o fascismo, reflete uma coisa que ele deve estar percebendo, né? É que o Bolsonaro ele deixou de ter qualquer encanto subversivo a partir do momento em que ele é governo, em que ele representa a opressão, ele representa o Estado. Nesse sentido, o Felipe Neto, que ele tem um programa voltado para adolescentes, sobretudo, né? Ele vive imerso nessa cultura adolescente. E quem conhece um pouco de literatura, cinema, toda a parte de entretenimento voltado para o público adolescente, é uma cultura de rebeldia, né? Você vê todos os filmes, toda a dramaturgia sempre voltada para a insurgência revolucionária, contra o Estado opressor. Então, a linguagem do Felipe Neto, ele o tempo inteiro ele usa a expressão temos que lutar contra a opressão, uma luta pela liberdade. Não? É uma linguagem que está imersa naquela cultura ali de filme adolescente, literatura, videogame, em que você tem um grupo de insurgentes, às vezes um pequeno grupo insurgente que se organiza para lutar, para derrubar um governo opressor. Essa é a linguagem que ele usa. E é uma linguagem que se adequa muito bem ao que está acontecendo no Brasil, porque, de fato, a gente tem um Estado opressor, um governo opressor, e já era antes do Bolsonaro, né? Não por causa da mudança de governante, mas porque o Estado brasileiro ele é opressor, mata muita gente. É um Estado ainda que promove a desigualdade. Agora, com a chegada do Bolsonaro, isso ganha ares de caricatura, né? Bolsonaro é a figura do tirano, né? O cara mau, o cara vilão, o cara que não tem empatia nenhuma. Então, isso ajuda essa narrativa, o que é bom, porque o Bolsonaro, de fato, é um tirano, digamos assim, né? Porque ele insulta jornalista, ele não aceita crítica, ele demite o ministro, se o ministro fizer qualquer crítica contra ele, presidente, ou se o ministro tiver uma posição minimamente independente sobre qualquer assunto, como a gente viu agora com a demissão de 2 ministros da saúde, porque tinha uma posição independente, uma posição que respeitava a ciência. Agora, eu acho que a gente também não pode venerar o Felipe Neto como se toda a opinião dele fosse correta. Ele é um rapaz muito inteligente, um grande comunicador, mas ele não entende tanto de política assim, né? Eu fui fazer uma pesquisa breve aqui sobre o Felipe Neto, recente, não fui buscar fato do passado, mas em 2018 ele deu uma entrevista dizendo que votaria em Bolsonaro contra o Lula, porque ele não vota em corrupto, né? Foi muito duro nessa questão, o que é interessante, porque isso também já é mais um sinal claro, né, para a gente ver como o antipetismo foi determinante para a eleição do Bolsonaro. O Felipe Neto, né, em 2018 isso, né, deu uma entrevista falando que votaria em Bolsonaro. Só que mais tarde, no decorrer da campanha, ele já foi mudando, né, no decorrer da campanha ele já mudou, e ele já parece que já tem entendido para onde o Bolsonaro representava e já mudou. Ele votou no Ciro,
no primeiro turno e Haddad no segundo. Ele fala isso várias vezes. O Felipe Neto, ele é bastante defensor do Ciro Gomes, né, como já fez vários twitters nesse sentido. E como, inclusive, na entrevista do Roda Viva, ele fala, perguntado pelos entrevistadores, né, qual era o partido que ele preferia, qual era o candidato que ele preferia, ele fala, não, eu estou entre o Ciro e o Amoedo. Agora, o Amoedo foi só para disfarçar, né, por causa que todas as posições dele, né, ele foi inclusive contra a reforma da Previdência de uma forma bem dura, e todo o linguajar dele é uma linguajar de esquerda, né? Então, se ele está entre o Ciro e o Amoedo, evidentemente, ele está com o Ciro, né? E, agora, eu tenho algumas críticas ao Felipe Neto, porque, por exemplo, para mim, ele, nessa onda dele de aderir à esquerda, né, como está claro, ele acaba aderindo também aos clichês da esquerda, né? Os clichês, por exemplo, a questão da meritocracia, todo mundo adora isso. Venerou que o Felipe Neto falou, não tem meritocracia, sou contra a meritocracia. Isso é um clichê, que a própria repórter, a pergunta que ela fez foi clichê, e a resposta foi clichê, né? Na verdade, a meritocracia é uma característica revolucionária, é uma característica de esquerda, mas das grandes conquistas populares é a meritocracia. Uma das grandes conquistas revolucionárias, da França revolucionária, da América revolucionária. A meritocracia é um sistema em que todos têm oportunidades iguais e todos vencerão e crescerão de acordo com o seu próprio talento. A esquerda caiu nessa armadilha de ser contra a meritocracia. Entendeu? O que a esquerda tem que ser contra é a falsa meritocracia, é a falta de meritocracia. Porque o que a gente tem no Brasil não é meritocracia. A esquerda tem que ser contra a falsa narrativa, a enganação, né? A meritocracia em si é uma virtude. A esquerda tem essa mania de empurrar as coisas boas para a direita. Ética é coisa da direita, meritocracia é coisa da direita. Entendeu? Isso é burrice. A bandeira do Brasil é coisa da direita. Tudo que é bom empurra para a direita. A esquerda fica o quê? Defendendo a corrupção, defendendo a não meritocracia. Não tem sentido isso. Meritocracia é uma coisa boa, né? E o pobre brasileiro, o trabalhador, ele quer meritocracia. Agora, ele quer de verdade. Ele quer que o seu filho tenha chances semelhantes a de um filho do rico. E isso é meritocracia. Você oferecer oportunidades iguais. Só que o conceito, um nome, a ideia, você não pode ser contra a meritocracia. Isso é burrice, é estupidez. É que nem você ser contra a ética por causa que é lacerdismo. Por causa que aí a gente começa a criticar tanto os abusos do judiciário, né, como aconteceu, os abusos, o autoritarismo do judiciário, tudo, conservadorismo, que a gente acaba esquecendo que a corrupção é o problema principal, né? A ética, e a esquerda tem que ser muito ética, a esquerda tem que ser impoluta. Você tem que ter um código de ética dentro da esquerda muito, muito alto. É muito importante para a esquerda ser ética, ser meritocrática. Você tem uma série de armadilhas semânticas que a esquerda cai. Outra é republicanismo, né? Não, porque o PT foi republicano, a esquerda não pode ser republicana. É uma estupidez. Tem que ser republicano. Tem que ser muito republicano. Agora, republicanismo não é você nomear o Fux para o STF. É você nomear, lotear o STF de reacionário amigo do PMDB. Isso não é republicanismo. O que o PT fez não foi republicanismo. Foi falta de republicanismo. Foi um pseudo-republicanismo. E outra coisa que também que é um clichê, o Felipe Neto ele falou, por exemplo, não, tem que se unir
para a luta contra o Bolsonaro, aí eu vi vários influencers assim, da esquerda, não, o Felipe Neto está ensinando aí a todo mundo. Calma, né, gente, devagar com andor. Também não vamos transformar o Felipe Neto na nossa grande liderança política, nem ele quer esse papel. É como se ele tivesse a fórmula. Não, não é assim. A política tem sua dinâmica própria e essa união da esquerda, nem ele falou o termo esquerda, união da esquerda. Você tem que ter a criação de uma frente ampla, mas agora essa frente ampla não pode ser artificial. Não adianta nada uma frente artificial em que você coloque pessoas que não concordem em nada ali dentro. E sem contar que essa frente ampla, ela primeiramente, ela tem que se desenhar em volta de um projeto. Quando tudo bem, você teve a frente ampla contra o Hitler, né, com Stalin, o Roosevelt, o Churchill, né, contra o nazismo, né? Agora, todo mundo sabe que não foi fácil essa frente ampla, essa aliança não foi fácil, não foi também desprovida de contradições, de rasteiras, né? A União Soviética, primeiramente que o Stalin, ele deu uma rasteira inicial, né? Deu uma rasteira, que ele se aliou a Hitler, o Stalin fez um pacto lá, o primeiro pacto foi com Hitler, né? E quem conhece a história e quem defende a União Soviética sabe que o Stalin fez o que é necessário, por causa que ele queria atrasar um pouco a invasão a guerra contra a Alemanha, para ganhar tempo, para poder se armar, para poder se equipar, né? Mas o fato é que ele fez esse pacto com o Hitler inicial, depois o próprio Hitler desfez o pacto, mas depois a União Soviética ela foi traída várias vezes pela Inglaterra, deixaram Hitler, a Alemanha, correr solto pelo leste, invadir a União Soviética, né? Essa frente ampla entre o Hitler, entre Stalin, Roosevelt e o Churchill, ela foi mais ou menos. Os Estados Unidos entrou quase no final, né? Também deixou correr solto. Você dentro dos Estados Unidos tinha um movimento forte contra a entrada dos Estados Unidos na guerra. Tem até essa nova série na HBO, Complô contra a América, que conta bastante isso, né? Que o Roosevelt quase perdeu a eleição, né? Nessa série, que é baseada no romance do Philip Roth. É uma ficção que fala como se Roosevelt tivesse perdido a eleição, né? Em 42, se não me engano. E ganha lá o outro cara, o aviador, que era o Lindbergh, que era pró-nazista, era um cara super conservador, reacionário, pró-nazista, antissemita, e ele disputou de fato a eleição, né? Mas na realidade eu acho que ele não foi nem nomeado pelo partido, ele não acabou nem sendo nomeado pelo Partido Republicano, ele perde já na nomeação. E de qualquer forma, o Roosevelt ganha aquela reeleição. O Roosevelt se elege 4 vezes seguidas, né? Que os Estados Unidos ainda não tinha lei contra a reeleição. Só depois de Roosevelt que eles fazem uma lei lá contra a terceira eleição. Só pode se eleger 2 vezes seguidas. Enfim, aí o Felipe Neto, ele fala nessa união, de fato é importante que haja alguma união, só que como essa união vai se desenhar, não vai ser o Felipe Neto que vai dar as cartas, né? Não é ele que vai traçar a diretriz sobre como a união anti-Bolsonaro, contra o fascismo vai se dar. Essa união ela vai se dar na luta, né? O debate tem que ser franco, tem que ser duro, é diferente do período de guerra, né, propriamente dito. A gente está numa disputa política em que a gente tem que convencer as pessoas, a gente tem que dissolver os preconceitos, tem que trabalhar a questão dessa rejeição muito forte ainda em alguns setores sociais, né? Tudo isso vai exigir muita política, muito diálogo dos partidos, dos candidatos, um diálogo com a sociedade, porque muitas vezes
as pessoas falam na união contra o Bolsonaro, acham que é só uma conversinha entre caciques de partido. Não é. Quem tem que ser convencido não é o dirigente partidário. Quem tem que ser convencido, quem a gente tem que convencer, trazer para o nosso lado, é a população, né? Então, todo o desafio, toda a técnica para a gente construir uma união, ela tem que se fundamentar na melhor estratégia para convencer a população. Não é a melhor estratégia para o partido A ou B, é a melhor estratégia para convencer a população e para fazer as pessoas mudarem de lado, que esse é complicado, né? Porque muitas vezes as pessoas elas parecem não ter percebido o que aconteceu em 2018. O que aconteceu em 2018, que as pessoas elas veem os números gerais, nacionais. Não, a Haddad teve 45% dos votos. Sim, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Haddad, ele, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, ele teve 11% dos votos. Né? O Haddad teve 12% dos votos no Rio de Janeiro. O Bolsonaro teve 58% dos votos aqui na cidade do Rio de Janeiro. O Ciro teve 19%. Estou falando da segunda maior cidade do Brasil. Né? Então, por aí a gente já vê como é que foi o voto nas grandes cidades, como é que foi o voto entre as classes mais instruídas. Né? É nessas categorias sociais que aderiram muito ao Bolsonaro, como é que a gente vai fazer para trazê-las para o nosso lado? Né? Esse voto nas grandes cidades, esse voto das camadas mais instruídas, que forma a hegemonia na rede social. A gente tem que ter estratégia, né? Tem que ter uma série de estratégias. Então é isso, pessoal. Grande abraço, até amanhã.